Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Hoje estaremos falando em Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 11. O versículo 11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Na verdade, eu li o verso 11, 12 e 13 nesse momento. Esse texto, todo ele, fala dessa reconciliação que Cristo fez. E todo esse texto aqui, até o versículo 22 de Efésios capítulo 2, Efésios 2, do versículo 11 até o versículo 22, fala sobre essa reconciliação. Tanto reconciliação no sentido horizontal, entre judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus, em Cristo Jesus, como reconciliação no sentido vertical, a reconciliação de pecadores com Deus também em Cristo Jesus, né? Cristo veio para trazer essa reconciliação. E aí o apóstolo Paulo ele começa falando no verso 11 sobre quem nós éramos como gentios, né? Gentios na carne, ele diz, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Ou seja, os judeus chamavam os gentios de incircuncisão, por quê? Porque os gentios não tinham pacto, a aliança da circuncisão. Lembra que Deus, quando chamou Abraão, ele fez um pacto, uma aliança com Abraão, e esse pacto era feito por meio da circuncisão, né? E todos os meninos, a partir de 8 dias de nascido, a partir daquele momento, deveriam ser circuncidados, né? Os filhos de Abraão foram circuncidados e a descendência de Abraão deveria ser circuncidado. A circuncisão era um sinal na carne, né, no prepúcio do pênis do homem, um sinal de que aquele povo tinha uma aliança com Deus, aquele povo tinha uma conexão com Deus, tinha um pacto com Deus, né? A circuncisão do ponto de vista físico é mais ou menos como uma cirurgia de fimose, né? Tirando aquela pele que cobria a glande do pênis da criança, então era removida ali como sinal de que aquele povo tinha um pacto, uma aliança com Deus. E os judeus que eram circuncisos, né, circuncidados, eles chamavam os não-judeus, ou seja, os gentios, de forma pejorativa de incircuncisão. Eles chamavam assim de incircuncisão. Esse era um termo até pejorativo. Lembra que quando Davi ele foi lutar com o gigante Golias, ele disse, olha, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi estava dizendo o quê? Ele não tem a circuncisão, portanto ele não tem aliança com Deus, ele não tem um pacto com Deus, ele não tem o selo em sua carne do pacto com Deus. Era assim na antiga aliança. E aí o texto diz que os judeus chamavam os gentios de incircuncisão. Verso 12 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a condição de todos os gentios, né? Essa era a nossa condição. Ele diz, sem Cristo, ou seja, sem o Messias, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Deus na antiga aliança, estranho às alianças da promessa, e ele diz mais, não tendo esperança. Essa era a nossa condição sem Cristo, sem esperança, totalmente sem esperança. E ele diz mais, e sem Deus no mundo. Não que os gentios não tivessem deuses ou fossem ateus, porque você vai ver, principalmente aqui no tempo que Paulo escreveu esse texto, que os gentios tinham muitos deuses pagãos, mas ele está se referindo ao Deus verdadeiro. Os gentios não tinham o Deus verdadeiro. E aí ele continua no verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês estavam assim, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados do povo de Deus, estavam estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança e vocês estavam sem Deus no mundo. Mas agora, né, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós somos reconciliados
com Deus por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. E aí Paulo diz no verso 14, porque ele, ou seja, Cristo, é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo? Que Cristo, que é a nossa paz, fez de ambos se refere a quem aqui? Aos judeus e aos gentios. Fez desses dois povos um só povo, que é a igreja, derribando a parede da separação que estava no meio, a inimizade, né? Essa parede de separação também ele faz analogia àquela parede que separava o átrio dos gentios do lugar santo, porque os gentios não poderiam entrar, né, no lugar santo. Então havia uma parede que separava. Inclusive tinha pena de morte. Se um gentio fosse pego no lugar santo, ele podia ser morto, porque não era permitido. Havia uma separação. Só os judeus poderiam entrar ali, né? E aí Paulo faz uma alusão, uma analogia com essa parede, e faz essa analogia comparando com a parede espiritual que separava os dois povos. Então ele diz que ele derrubou a parede de separação dos dois povos, que era inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, que é uma referência à igreja de Jesus, fazendo a paz, né? Então todas aquelas leis, né, de comidas e de dias, todas aquelas leis que separavam o povo judeu do povo gentil foram abolidas na cruz de Cristo. E ele continua no versículo de número 16. E reconciliar-se ambos, ou seja, os judeus e gentios, em um só corpo, que é a igreja, né? Esse corpo aqui que ele se refere é o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por meio dela, ou seja, da cruz, a inimizade que existia entre os dois povos e entre Deus. Então agora, observe que agora ele dá um salto da questão da reconciliação horizontal de judeus e gentios para a reconciliação vertical de todos eles, ou seja, judeus e gentios, como pecadores que são, reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Porque a Bíblia deixa bem claro em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Todos, judeus e gentios, todos pecaram, independente da nacionalidade, da etnia, da raça, todos pecaram. E porque pecaram, precisam ser reconciliados com Deus. E foram reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Então Cristo veio, o seu sacrifício foi para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar um com o outro por meio da igreja de Cristo, que é o seu corpo espiritual. E ele continua no verso 17, vindo, evangelizou a paz, ou seja, proclamou a paz, anunciou a paz a vós outros que estáveis longe, uma referência aos gentios, e paz aos que estavam perto, uma referência aos judeus, perto porque eles já tinham o privilégio de ter a Torá, de ter as promessas, de ter o conhecimento, ainda que intelectual, mas eles tinham conhecimento de Deus, então eles estavam mais próximos, né, de Deus do que os gentios nesse sentido, mas mesmo assim estavam no pecado. E aí ele continua, verso 18, porque por ele, ambos, ou seja, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito. Então, independente de nossa nacionalidade, independente da nossa etnia, da nossa cultura, da nossa raça, independente de onde nós nascemos ou de nossa condição social, em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai em um espírito. Todos nós, por meio de Cristo, podemos ter acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então não tem a ver com o nascimento físico, tem a ver com o nascimento espiritual. Todos nós, quando nascemos de Deus em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus e, portanto, temos acesso ao Pai. E aí ele continua, verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, em Cristo Jesus, fazemos parte da família de Deus, e essa família de Deus é composta de todos aqueles que creem em Jesus, sejam eles judeus ou gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, tá? Todos os que não são judeus são gentios. Então, sendo judeus ou gentios, quando creem em Jesus, fazemos parte de um único povo, de um único corpo espiritual, que é a igreja de Cristo Jesus.
ok? E aí ele continua que nós nos tornamos família de Deus, nós somos família de Deus, né? Deus é o nosso Pai, nós temos uma família espiritual e todos nós em Cristo Jesus somos irmãos. E aí ele continua, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então olha que tremendo isso, nós fomos como corpo espiritual, como igreja, agora ele pula para outra figura, ele nos mostra como um edifício, uma casa espiritual, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse que os apóstolos e profetas lançaram? O único fundamento verdadeiro que há, né? Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha, né? Ele é chamado em Mateus 16 de rocha, ele é chamado em Mateus 7 de rocha, ele é chamado aqui de pedra angular, de fundamento, ele é chamado por Pedro de pedra viva, ok? É uma metáfora para Cristo como um alicerce, como fundamento da nossa fé. Esse fundamento foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. E sobre esse fundamento nós estamos sendo construídos, né? Ele diz, no qual todo edifício, que edifício é esse? Somos nós. Ele está usando o edifício como uma figura de linguagem para a igreja de Jesus. Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós, como povo espiritual de Deus, nós estamos sendo edificados, construídos sobre esse alicerce, sobre esse fundamento que é Cristo Jesus, certo? E aí, no qual, verso 22, para terminar, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós estamos sendo edificados sobre esse fundamento que é Cristo, sobre essa rocha, esse alicerce que é Cristo, como um edifício. Pedro chama esse edifício de casa espiritual, né, em 1 Pedro capítulo 2. E Paulo chama esse edifício de templo do Espírito Santo. Né? Embora são termos diferentes, mas o significado é o mesmo. Nós somos uma construção para Deus, onde Deus habita, uma edificação, uma casa espiritual, um templo espiritual, uma morada de Deus, ou seja, Deus reside em nós, mora em nós por meio do Espírito. O alicerce é Cristo, o fundamento é Cristo, e nós somos essa casa espiritual construída sobre esse alicerce que é Cristo, para que Deus habite. Então isso é glorioso. Não importa a sua nacionalidade, não importa se você é judeu ou gentil, não importa se você é de qualquer nacionalidade, etnia, raça, nada disso importa. Em Cristo Jesus, todas essas barreiras ficam para trás. O que importa é que se você está em Cristo Jesus, você forma um só povo, uma só família espiritual, um só corpo espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você e eu, nós nos tornamos a habitação de Deus em espírito. Agora que coisa gloriosa. Tantos lugares lindos no planeta e tantos lugares lindos no universo em que Deus poderia habitar, mas Ele decidiu habitar em nós por meio do seu Espírito. Isso é glorioso. Isso só é possível por conta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você, o Pai habita em você. Então isso é tremendo, é glorioso, e que você nunca se esqueça que você é a habitação de Deus em espírito. Deus não apenas te visita, Deus mora em você, Deus reside em você por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te render graça pela verdade da tua palavra. Obrigado porque o Senhor reconciliou ambos os povos em um só, judeus e gentios, que creem no Senhor Jesus, se tornam um só povo espiritual, que é a igreja, um só corpo espiritual, que é a igreja de nosso Senhor Jesus. Obrigado porque por meio da tua graça e misericórdia também fomos reconciliados com o Pai em Cristo Jesus. Todos nós hoje temos acesso ao Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez de cada um de nós casa de Deus, morada de Deus. E que essa verdade possa estar guardando o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, e que nenhum deles se esqueçam, que nenhum de nós nos esqueçamos que nós somos a habitação de Deus em espírito. Em nome de Jesus, assim nós oramos para a tua glória. Amém. Amém.